Boa noite, galera. Que frio, hein? Vai ter fogueira depois, não vai? Será que não daria pra gente fazer esse culto lá? Na fogueira? Tava aqui com meu amigo, como você chama? Como? Cauã. A gente tava reclamando do frio, murmurando no nosso coração, depois que Deus nos perdoe. Galera, vocês repararam na oração do Wesley? Oração de quebrantamento. Choramos os nossos pecados. Meu, isso é muito da hora, isso é muito lindo. Eu quero falar com vocês sobre isso nessa noite. Eu quero que vocês saiam daqui maus. Quero que vocês saiam daqui péssimos. Porque de manhã a gente falou do cancelamento da nossa dívida, não foi? Vocês lembram do que a gente falou hoje de manhã? Hoje à noite é a continuação. A gente falou sobre aquilo que Deus fez por nós, para que tivéssemos os nossos pecados cancelados. Aí eu contei a história do casamento entre Oséias e Gomer. Que casamento! Casou com uma prostituta, a prostituta traiu ele várias vezes. E Oséias teve que cuidar dos filhos que nem eram dele. E depois a gente falou sobre Jesus. Assim como Oséias comprou e perdoou e cancelou toda a dívida de Gomer, Jesus também veio ao nosso encontro, Jesus nos comprou e Jesus cancelou toda a nossa dívida na cruz. De manhã também a gente falou que no sangue de Jesus sobra valor para cancelar todo o nosso passado de vergonha, para cancelar todo o nosso passado de pecado. E agora Deus espera que a gente se aproprie desse cancelamento. E como que a gente pode se apropriar desse cancelamento? Isso a gente falou de manhã, através do arrependimento. Lembra que eu citei aquela passagem de Atos, que Pedro diz: arrependam-se, voltem-se para Deus, para que vocês tenham todos os seus pecados cancelados. Isso é o que Deus espera de cada um de nós. Lembra também que a gente falou sobre arrependimento? O que é arrependimento? Arrependimento é uma mudança de direção. Arrependimento é uma mudança de atitude, uma mudança de mente. E essa mudança, ela começa, o start dessa mudança se dá pelo reconhecimento. Reconhecimento de onde nós viemos, reconhecimento da nossa real condição. Reconhecimento de que nós somos pecadores miseráveis, desculpa o termo, vagabundos, longes e distantes de Deus. E por isso que nós precisamos urgentemente da graça de Deus. É por isso que nós precisamos da salvação e do amor de Deus na nossa vida. E galera, para a gente refletir sobre essa necessidade de reconhecimento de quem a gente é diante de Deus, de onde a gente veio e qual é a nossa real condição, eu gostaria de compartilhar com vocês uma história da Bíblia muito legal. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Marcos, o Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, a partir do verso de número 17, é a famosa passagem do jovem rico. Eu acho que em algum momento da sua vida, na igreja, você já ouviu falar sobre a passagem, sobre a história do jovem rico. Marcos capítulo 10, a partir do verso de número 17. Marcos 10, 17, a gente vai ler até o verso de número 22. Eu vou ler aqui numa versão que provavelmente é diferente da versão que você tem aí. A versão que eu vou ler é a Nova Almeida atualizada. Uma versão bacana, foi lançada em 2017. Diz assim, ok? Vocês estão comigo? Posso ler? Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus.
Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém e honre seu pai e a sua mãe. Então aquele homem, o jovem, respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: só uma coisa falta a você. Só uma coisa. Vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Ele, porém, o jovem rico, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Ok? Amém? Galera, não é como clichê não, mas vamos baixar nossa cabeça mais uma vez? A gente leu a palavra de Deus. Você pode esquecer tudo aquilo que eu falar, assim, além da conta, os exemplos, mas o que você não pode esquecer nessa noite é da palavra que nós lemos. Essa palavra aqui não volta vazia. Essa palavra aqui, agora a gente vai pedir para que Deus faça sentido na nossa vida, que a gente consiga aplicar ela no nosso coração, ok? Então vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, Pai. Nós te agradecemos porque essa passagem, essa história foi preservada por tantos anos, ó Pai, por tanto tempo. E hoje nós temos o privilégio, ó Deus, de ler aquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor ensinou, aquilo que o Senhor realizou. E a tua vida, Senhor, o teu ministério nos ensina até hoje, ó Pai. O mesmo Espírito Santo que inspirou Marcos a registrar essa passagem, que esse mesmo Espírito possa também aplicar essa palavra no nosso coração, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Aqui, debaixo do título da passagem que a gente leu, pelo menos na minha Bíblia está assim, o jovem rico. Depois tem algumas referências bíblicas, né? Aqui embaixo. Isso significa que essa mesma passagem ela foi escrita em Mateus e também foi escrita em Lucas. Poucos eventos da vida de Jesus são registrados em 3 livros diferentes dos evangelhos. Alguns são registrados em Mateus e Marcos, e ok, outros em Marcos e em Lucas, outros em Mateus e Lucas. Daqueles 3 evangelhos que a gente chama sinóticos, né? Essa passagem foi escrita pelos 3, menos pelo discípulo João que não é um livro sinótico, mas faz parte dos evangelhos. Se a gente ler com calma durante a semana, essa mesma passagem do jovem rico em Mateus, em Marcos, em Lucas, a gente vai ter um diagnóstico aqui desse cara que a gente não sabe o nome, que a gente apelidou ele, pelo menos tem no título da nossa Bíblia, de jovem rico. Se você ler em Mateus 19, você vai perceber que ele era jovem. Só em Mateus diz que ele era jovem, ou seja, um cara que tinha um futuro pela frente, um futuro promissor, vigor. Em Lucas diz que ele era rico, dono de muitas propriedades, embora jovem. Em Lucas também diz que ele era importante, ele tinha status na sociedade porque ele era um oficial da sinagoga, dependendo da versão. E aqui em Marcos, no capítulo 10, a gente percebe que ele era um cara virtuoso, que ele era alguém que cumpria toda a lei do Antigo Testamento. Em outras palavras, este jovem era o cara. Este jovem aqui era mais ou menos o perfil do nosso tecladista ali. Era aquele cara que toda mãe olhava para ele e dizia: a minha filha precisa se casar com essa pessoa, precisa se casar com esse jovem. Ele era cobiçado pelas sogras daquela época. Ele era um cara rico, que tinha um baita de um futuro pela frente. Ele era um cara importante. Ele era um cara que conhecia a palavra de Deus. É um cara que frequentava e tinha cargo na igreja dele, que era a sinagoga. Mas ele tinha uma insatisfação no seu coração. E era uma insatisfação sincera, nobre. Ele tinha um desejo de conquistar a vida eterna. Ele queria salvação.
A Bíblia não diz, mas se você pesquisar na história, quando você estudar essa passagem com calma, você vai descobrir que na época desse jovem, na época de Jesus, haviam outros rabinos, haviam outros mestres que também pregavam meios de conquistar a vida eterna. Por exemplo, havia um cara lá em Israel chamado Yohanan, que é traduzido por João. Esse cara aqui, o tal de Yohanan, ele ensinava que para você ter a vida eterna, você deveria clamar todos os dias fazendo uma oração de redenção. Se você fizesse isso todos os dias, sem se esquecer de nenhum dia, você teria então a vida eterna. Havia um outro cara chamado Afon, não é Lafon, é Afon o nome desse rabino, e ele ensinava o seguinte, ele dizia que se você honrasse os mais velhos, você conquistaria a vida eterna. E havia um outro mais doidinho chamado Eliezer. E esse Eliezer dizia que se você rezasse o Salmo 95 3 vezes ao dia, você assim conquistaria a vida eterna. É muito provável que esse jovem rico conhecesse todas essas teorias, mas essas teorias não fechavam a conta na cabeça e no coração daquele jovem. Então o que esse jovem faz? Ele procura um rabino diferente chamado Yeshua, que morava lá na Palestina, e esse Yeshua, que é o nosso Jesus, ele era diferente de todos os outros. Porque Jesus era um mestre, era um rabino que ensinava com autoridade. Não igual aos outros. Jesus era o único que expulsava demônios com autoridade e era o único que realizava curas, sinais e maravilhas. Esse jovem então sabe que Jesus está a caminho. O texto diz, o primeiro versículo, pondo-se a caminho do quê? Jesus estava indo para Jerusalém. Jesus ia passar os seus últimos dias em Jerusalém antes de ser crucificado. E no meio do caminho acontece de tudo. No meio do caminho aparecem uns fariseus perguntando a Jesus sobre o divórcio. E mais para frente aparecem alguns pais querendo que Jesus tocasse em seus filhos pequenos, nas criancinhas. E os discípulos ficam bravos. E Jesus diz, não, deixa eles aqui comigo, eu gosto das crianças, é deles o reino dos céus. E até que mais adiante no caminho aparece esse jovem correndo, desesperado, fazendo essa pergunta a Jesus. Mas sabe o que é interessante? Esse jovem queria mesmo saber como conquistar a vida eterna, porque o texto diz que ele corre até Jesus. E sabia que naquela época, se você fosse alguém de status, alguém importante, você não correria? Correr era coisa de pobre, correr era coisa de gente ralé. E esse homem, que era o jovem rico, corre para alcançar Jesus. E ele se ajoelha diante de Jesus. Imagina um mico se ele estivesse ali perto dos seus colegas da sinagoga. Ele era um judeu, o cara que cumpria a lei. Imagina os colegas dele bulinando ele na hora do culto na sinagoga, mas aquele jovem não está nem aí. Ele se ajoelha diante de Jesus e a pergunta dele é, o que eu preciso fazer para conquistar a vida eterna? Gente, a motivação desse jovem era boa ou era ruim? Era boa. O que ele queria? A vida eterna. Mas o conceito de vida eterna, o conceito de salvação desse jovem estava completamente distorcido. Ele pergunta, o que eu preciso fazer para conquistar a vida eterna? Ou seja, na cabeça dele, vida eterna acontece a partir do momento que você faz uma coisa muito legal para Deus, através do seu mérito. Eu conquistei a minha vida eterna, eu conquistei a minha salvação. Para esse jovem, salvação não era um presente que você recebe de graça pelo amor e pela misericórdia de Deus. Aliás, essa é a grande diferença do cristianismo verdadeiro comparado com todas as outras religiões. Todas as outras. Pode colocar no mesmo pacote. Espiritismo, Testemunho de Jeová,
hinduísmo, budismo, em todas as religiões se prega que você precisa fazer alguma coisa para você conquistar a sua salvação. Mas no cristianismo não. No cristianismo, não diz respeito àquilo que você faz por Deus, mas o cristianismo diz respeito àquilo que Deus fez por você, enviando o seu único filho, para que você pudesse mas receber a vida eterna. O cristianismo vai na contramão das religiões, o cristianismo vai na contramão do judaísmo desse jovem rico aqui. Nas outras religiões você é salvo por aquilo que você faz, por isso que tem tantas religiões em que as pessoas se matam fazendo obras de caridade para ver se consegue um espaço no céu, para ver se consegue a salvação. Eles fazem boas obras para ter vida eterna. No cristianismo, a ordem é completamente inversa. No cristianismo, porque nós fomos salvos, agora nosso coração está tomado de gratidão, agora sim nós realizamos as boas obras que Deus preparou para nós. Consegue entender o que é o verdadeiro cristianismo e o que estava passando na cabeça daquele jovem? O jovem perguntando: o que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna? E Jesus responde a ele: olha, você conhece a lei, meu jovem, você é oficial da sinagoga. Não adultere, não mate, não roube, não minta. E o jovem responde para Jesus: mas Jesus, isso eu já faço desde que eu era pequeno. Esse jovem, ele achava que cumpria toda a lei. Mas Jesus, o olhar de Jesus, ele penetra no mais profundo do coração daquele moço, daquele jovem. Jesus, olhando para aquele jovem, faz o diagnóstico preciso do que se passava ali. Qual era a real condição daquele jovem rico? Jesus percebeu que no coração daquele jovem havia o egoísmo, havia a ganância, havia o desejo de ser importante, de ter visibilidade diante das pessoas da sua cidade, da sua sinagoga. E Jesus diz então no versículo 20, versículo 21, jovem, eu sei que você já pratica tudo isso, mas ainda te falta uma coisa. Pega toda a grana que você tem, pega toda a sua poupança no Itaú, pega todos os seus apartamentos lá perto da Forci, pega os seus carros, vende tudo. Toma essa grana e compartilha com os pobres. Distribui isso lá no Jardim Europa. Isso foi uma facada no meio do coração daquele jovem. O jovem não esperava uma resposta dessa. E Jesus não está ensinando aqui a salvação pelas obras, viu, galera? Na verdade, Jesus está mostrando para esse jovem o quanto ele era pecador, o quanto ele era idólatra, e esse jovem nunca se deu conta de que ele era idólatra. Quando Jesus fez essa proposta, pega tudo que você tem, vende e distribui aos pobres. É como se o dinheiro que estava entronizado no coração daquele jovem tivesse pego no colarinho dele e dito: olha, você não pode seguir esse Jesus porque você me pertence, você é meu escravo. É isso que o pecado faz com a gente, viu? Quando nós idolatramos a pornografia, quando nós idolatramos a vaidade, a mentira, por exemplo, sabe o que acontece? Você tenta se livrar desse vício de pecado, mas o pecado ele gruda no seu colarinho e diz: não, você não pode sair daqui não, você me pertence, eu sou o teu dono. E se a gente não entende isso, a gente fica patinando. O louvor te toca e você diz: a partir de amanhã eu não vou mais cometer esse pecado. Mas se você não fizer uma decisão e não clamar pelo sangue de Jesus, o pecado vai grudar no seu colarinho e vai dizer: não, você não pode sair daqui, você me pertence. Foi isso que aconteceu com esse jovem. Jesus está
com aquela fala, propondo para que ele vendesse tudo, mostrando para aquele jovem que ele era de fato um pecador. E essa história tem um final muito triste. Na Bíblia a gente encontra muitas histórias com um final feliz. Essa história tem um final triste, porque aquele jovem, ele saiu dali, saiu da presença de Jesus, sem reconhecer que ele era um grande pecador e de que ele precisava da misericórdia e do sangue de Jesus sobre a vida dele. Ok? Vocês estão comigo? Aguenta aí. Ok? Não dorme não. Aguenta aí. Está acabando já. Quando vocês ouvirem está acabando já, geralmente é um artifício que os pastores usam para enganar vocês, ok? É só para vocês não dormirem. Então, está acabando aí, viu? Muito bem. Galera, reconhecimento de quem nós somos, pecadores miseráveis, é o grande problema da humanidade hoje. As pessoas lá fora, que nunca tiveram um encontro com Jesus, elas querem salvação, mas elas querem salvação sem arrependimento. Elas não reconhecem que elas são miseráveis e de que só a graça de Deus pode resolver o problema delas. Experimente lá na sua faculdade ou na sua escola, dizer para o seu professor comunista de história, de que ele é pecador e de que ele precisa da graça de Deus. Experimente dizer para o seu colega da sala de aula que ele é um pecador miserável e que se não for o sangue de Jesus ele está lascado. Sabe o que você vai ouvir se você disser isso na sua escola? Com certeza o seu colega vai dizer, não, eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei, eu nunca fiz nada de mal para ninguém, como assim eu sou um pecador? E sabe qual é o problema? Sabe o que piora ainda a situação? É que dentro das igrejas, das nossas igrejas, muitas pessoas têm um pensamento bem parecido. Acreditam que não são pecadores, acreditam, assim como o jovem rico acreditava que estava tudo ok, que era só um ajuste para conquistar a vida eterna, que era só um ajuste para conquistar a salvação. Tem muita gente dentro da igreja que diz, não, mas eu sempre frequentei escola dominical, escola bíblica de férias, meus pais têm cargo de liderança na igreja. Eu já li a Bíblia inteira uma vez, toda? Não, o Novo Testamento, mas já li. Eu não preciso dizer que eu sou um pecador miserável. Falar que é um pecador miserável é para aquele que está visitando o acampamento aqui, que veio pela primeira vez, ou então para aquele meu colega que eu estou tentando evangelizar lá na escola, mas não para mim. Esse é um grande problema. As pessoas lá fora não reconhecem o seu pecado, as pessoas dentro da igreja, muitas, não reconhecem, e assim como o jovem rico não reconhecia que todos nós nascemos pecadores. Nascemos pecadores. Você não se tornou um pecador a partir do momento que você cometeu o seu primeiro pecado. Pode ter certeza disso. Salmo 51, Davi deixa isso muito claro. Efésios capítulo 2 diz que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Sabe por que você cometeu o seu primeiro pecado? Na sua infância. Eu não sei com quantos anos, eu tenho um filho de 7 meses, 8 meses, se minha esposa estivesse aqui ela me batia. 8 meses o Pedrinho, ele já sabe desobedecer, impressionante. Ele já sabe fazer birra, ele já sabe teimar. Já nasceu pecador. O pecado na vida do ser humano é como um instinto. Imagina um jacaré quando sai do ovo. Você coloca um pedaço de alface, um pedaço de carne na frente dele. O que ele vai comer? A carne. É o instinto dele. Ele é carnívoro, ele nasceu carnívoro. O ser humano, ele já nasceu pecador. Você é pecador porque você já nasceu assim.
E porque você já nasceu assim, você cometeu o primeiro pecado. Isso é muito ruim, porque isso confronta o nosso ego. Da mesma maneira que aquela palavra de Jesus confrontou o jovem rico naquele dia. E galera, voltando bem na história, isso é assim. Nós nascemos pecadores desde os nossos antepassados, desde os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Lembra lá em Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra, e Deus fez tudo perfeito. Deus fez tudo bom, desculpa, Deus fez tudo bom, depois eu vou corrigir isso, vocês vão entender por quê. Deus fez tudo bom, as árvores, os animais, colocou Adão e Eva como subgerentes de toda a criação, e Deus faz uma aliança com aquele casal. Deus diz assim para Adão, olha Adão, olhe todas essas árvores aqui, você pode comer do que você quiser, você não vai passar fome. Tem pé de Big Taste, pé de Big Mac, tem maçã, tem tudo o que você quiser. Pode comer de tudo, mas dessa árvore aqui, tá vendo essa árvore, Adão? Dessa daqui você não pode comer. Porque o dia em que você comer dessa árvore, você vai morrer. Em hebraico, no original, diz assim, o dia que você comer dessa árvore, morrendo morrerás. Ou seja, repete, você vai morrer mesmo. Você vai morrer espiritualmente, você vai morrer fisicamente. O dia em que você comer dessa árvore, você vai morrer espiritualmente, você vai morrer espiritualmente, fisicamente. Até eu me confundi. Num belo dia, está lá Eva, dando bobeira perto da árvore, e uma serpente aparece e começa a conversar com Eva. A primeira possessão demoníaca da Bíblia relatada, a serpente conversando com Eva. E a serpente consegue enganar Eva. E Eva, não feliz, ela leva a fruta para um tal de Homer Simpson, disfarçado de Adão, porque o cara tinha ouvido, Adão tinha ouvido o pacto que Deus fez com ele, que ele não deveria comer daquele fruto. Aparece Eva, olha Adão, como aqui desse fruto, daquele fruto que Deus disse que não era para comer. Ah, tá bom, dá aqui. E ele come. E a partir disso, vem um desastre, vem um caos. A partir do pecado, vem a morte espiritual, vem a morte física. Adão e Eva, eles quebraram a aliança que Deus tinha feito com eles. Adão e Eva, eles se aliaram aos demônios, eles se aliaram à serpente, ao diabo. E a partir daquele dia, todos os descendentes de Adão e Eva já nascem zicados, já nascem em pecado. Nascemos mortos espiritualmente. E como consequência, sofremos a morte física. Você já está em decomposição. Eu sempre digo isso. Você já está em decomposição por conta do pecado. E se você duvidar disso, experimente nesses 4 dias de acampamento não escovar os dentes e não tomar banho. Você vai perceber que você já está apodrecendo por conta do pecado. Isso é consequência da quebra da aliança que Deus fez com esse casal. E olha, o pecado, ele afetou toda a criação, até as plantas, até os animais carnívoros, um devorando o outro, plantas com espinhos, animais venenosos, tudo como consequência do pecado de Adão e Eva. Eu sei que tudo isso é muito difícil de aceitar, principalmente na nossa época, em 2019. Porque numa mentalidade ocidental, sabe qual é a pergunta que vem à nossa mente? É a seguinte: quem errou no começo de tudo? Não foi Adão? Se foi Adão, o que eu tenho a ver com isso? Se o pecado foi de Adão, por que eu pago o pato ainda hoje, em 2019? Eu não sei se você já fez essa pergunta para você mesmo, ou se você já fez essa pergunta para o seu professor de escola dominical. Mas não é difícil a gente aceitar isso? Não é difícil a gente entender? Porque a gente sofre a consequência de um erro realizado há muitos anos atrás.
E a resposta é a seguinte: nós sofremos a consequência do pecado de Adão porque Adão é ou era o nosso melhor representante, o melhor representante da espécie humana. Isso significa que a escolha de Adão é exatamente a sua escolha no lugar dele. Se você estivesse no lugar de Adão, com certeza você escolheria o mesmo que ele escolheu. Adão é a melhor expressão da raça humana. E além disso, Adão é ele é de fato o nosso pai de família, dessa grande família chamada raça humana. Agora é importante também a gente entender que o fato de Adão ter pecado, o fato de Adão ter escolhido comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, não significa que Adão foi criado com defeito. Não significa que Adão já veio ao mundo com predisposição ao pecado. Eu me lembro que uma vez eu estava trabalhando numa faculdade aqui em Bauru. A gente estava organizando um evento e tinha uma espírita do meu lado. E um colega meu errou. Ele cometeu um erro no trabalho dele. E essa colega espírita disse assim: não esquenta não, relaxa, porque se até Deus errou, você também pode errar. Na hora eu falei: quê? What? Como assim? Deus errou? Falou: sim, Deus já criou Adão com um problema de fábrica, por isso que ele pecou. Não, Deus não criou Adão com um problema de fábrica. Eu acho que na outra oportunidade que eu falei com vocês sobre João 3,16, há um tempo atrás, eu acho que eu já citei para vocês que quando a Bíblia fala de criação, ela não está falando de reprodução. Quem é perfeito? O único perfeito? Deus. Deus não se reproduziu em outros deuses. Deus não se reproduziu em perfeito. A Bíblia fala de criação. Deus criou Adão menos que perfeito, ok? Deus é perfeito, criou Adão menos que perfeito. Menos que perfeito não é imperfeito, ok? Menos que perfeito não é imperfeito, mas ele depende do perfeito. A partir do momento que o menos que perfeito deixa de depender do perfeito, ele se torna imperfeito. Foi isso que aconteceu com Adão. Deus criou Adão não perfeito porque Adão não é Deus, mas numa condição em que ele tinha o livre arbítrio. E Adão, fazendo uso desse livre arbítrio, ele caiu em pecado e isso respingou em toda a espécie humana. Uma vez eu estava falando sobre isso lá na minha igreja, lá na minha seita presbiteriana, e alguém fez uma pergunta muito difícil. A pergunta foi a seguinte: Rodrigo, não parece injusto o fato de toda a humanidade sofrer a consequência e sofrer a culpa por conta do pecado de uma só pessoa? Não parece injusto? E agora, hein? Eu fiquei pensando, olha, eu confesso que humanamente falando, parece injusto aos nossos olhos, na nossa cultura, na nossa maneira de enxergar o mundo. Parece injusto. Mas depois de um tempo eu pensei o seguinte, e tive a oportunidade de responder para essa pessoa. Falei: olha só, você também não acha que parece injusto o fato de muitas pessoas serem salvas por conta da obra de salvação de uma só pessoa? Não parece injusto a gente ser salvo por algo que a gente não realizou? Que foi Jesus que realizou na cruz? Então, galera, a questão é, com tudo isso que eu contei para vocês, da queda de Adão e Eva, a verdade é, e a gente não pode perder isso de vista, que todos nós estávamos em Adão. E a partir do momento em que Adão e Eva caíram, nós já nascemos
pecadores. A queda de Adão e Eva afetou toda a raça humana. E é nisso que consiste, é nisso que a gente encontra o amor de Deus. A beleza do amor de Deus por nós está nisso. Porque Deus veio ao nosso encontro quando a gente estava morto no pecado. Quando a gente não merecia, Deus veio ao nosso encontro quando éramos completamente nojentos aos olhos de Deus. Imagina você lá perto do seu quarto antes de dormir e descobrisse ali um ninho de baratas. E você então se compadecesse dessas baratas e quisesse salvar e morar para sempre com essas baratas, você teria coragem de se transformar numa barata para salvar as baratas? Todos nós éramos completamente nojentos, pecadores, miseráveis diante de Deus, mas Deus veio ao nosso encontro. Essa é a beleza da graça de Deus. De manhã a gente viu a história de Oséias. A mulher dele não servia nem para prostituta, estava no mercado de escravo. O que Oséias fez? Comprou a esposa dele, colocou nos braços e disse: você é a mulher da minha vida, você vai ser a mulher mais feliz do mundo do meu lado. É isso que Deus faz com a gente, é esse amor. Mas para que a gente se aproprie desse amor, precisa haver arrependimento. E arrependimento passa por isso, gente. Quando você bate no peito e reconhece: eu não presto, eu não presto. Se não fosse Jesus, não é que eu estaria na roça, mas eu estava literalmente no inferno. Isso é arrependimento. Reconhecendo que somos pecadores, miseráveis, imundos, nojentos, mas que Deus nos amou e Deus nos enviou o seu próprio Filho. E é muito forte esse negócio de Deus enviar o seu próprio Filho. Quando eu era adolescente, há muitos e muitos anos atrás, eu tinha muita dificuldade com essa fala. Deus enviou o seu próprio Filho. E olha só, eu era tão tonto que um dia eu cheguei a questionar a Deus, na minha burrice. Eu perguntei assim, na minha mente: Deus, ok, o Senhor enviou o seu próprio Filho, mas não foi um pouco fácil para o Senhor? Porque não foi o Senhor mesmo que se entregou, mas o Senhor entregou o seu Filho. Olha só a minha ignorância. E Deus, quietinho, falou: um dia você vai ter filho, você vai entender como que é. E hoje eu tenho certeza que se eu tivesse num país muçulmano sofrendo ameaça de morte por conta do Evangelho, eu não entregaria meus filhos para serem mortos. Eu me entregaria. É muito mais fácil me entregar do que entregar o meu próprio filho. Isso significa que Deus fez o mais difícil por você. Deus entregou o seu próprio filho. O mais difícil Ele fez para te resgatar, para te tirar do nojo, para te tirar do pecado. O verdadeiro cristão é aquele que reconhece a sua condição. No mundo lá fora não é assim. A lógica do mundo é completamente diferente. Porque lá no mundo, a culpa é sempre dos outros. Para o ateu, a culpa é da religião. Para a feminista, a culpa é do homem. Para o ativista LGBT, a culpa é do hétero. Para o comunista, a culpa é do capitalismo. Mas para o cristão verdadeiro, ele reconhece quem ele é diante de Deus. E ele diz: Deus, socorro, porque a culpa é minha. Eu sou um pecador diante do Senhor. E eu preciso da sua ajuda, porque se o Senhor não vier ao meu encontro, eu não tenho para onde ir. Eu sou carente da tua salvação. Eu preciso do Senhor. E quando há esse coração arrependido, meus irmãos, quando há esse coração que reconhece a fragilidade, que reconhece o próprio pecado, aí sim você começa a se apropriar de todo aquele cancelamento que Jesus providenciou por nós. Aí sim você consegue refletir
a glória e o amor de Jesus no mundo. Aí sim você começa a viver de fato Jesus Cristo. Na sua família, na sua escola, no seu trabalho, em qualquer lugar. Arrependimento é a maneira de se apropriar do cancelamento da dívida. E arrependimento começa por reconhecimento. Ok? Para concluir a nossa reflexão, gostaria de deixar um vídeo com vocês, é o vídeo de uma música. Provavelmente vocês já assistiram esse vídeo, já ouviram essa música, mas que espero que essa música, essa letra possa edificar o coração de vocês. Ok? Eu espero que dê certo o vídeo, porque lá na minha igreja nunca dá certo quando a gente tenta passar um vídeo. Mas vamos ver como que vai ser. Was lost in darkest night, yet thought I knew the way. The sin that promised joy and life had led me to the grave. I had no hope that you would own a rebel to your will, and if you had not loved me first, I would refuse you still. But as I ran my hell-bound race, indifferent to the cost, you looked upon my helpless state and led me to the cross, where I beheld your mercy, oh, with love shown. To follow your commands could never come from me. Oh, Father, use my ransom life in any way, and let my song forever be. Our only boast is you.
Baixe sua cabeça mais uma vez. Eu creio que as palavras que foram escolhidas pelos organizadores do evento, elas seguem uma lógica muito interessante sobre aquilo que Deus realizou no passado por nós, aquilo que Deus está fazendo hoje na nossa vida, santificação, e sobre aquilo que Deus vai realizar no futuro. Nesse vídeo a gente teve um panorama de tudo aquilo que Deus fez, daquilo que Deus faz, daquilo que Deus fará na nossa vida. Gente, é o privilégio da gente meditar na salvação do Senhor, daquilo que Ele fez por nós. Sabe que hoje tem muitas igrejas morrendo porque não se fala mais a salvação, não se fala mais a consciência de pecado, de arrependimento, o abandono de obras mortas. E eu creio que o Espírito Santo está proporcionando esse tempo, esses 4 dias, porque o Senhor quer que você experimente um relacionamento mais intenso com Ele. Quem sabe o Espírito Santo tocar no seu coração para pregar o Evangelho numa outra cidade, num outro lugar, assim como nós vimos no vídeo. Por que não? Deus escolhe as coisas loucas do mundo. Eu contei o testemunho meu de manhã, não era para eu estar aqui. Fui enganado por uma seita maldita, que me fez acreditar que eu jamais teria perdão dos meus pecados. Estava completamente imundo, fedido, nojento, mas o Senhor veio ao meu encontro. O Senhor vem ao seu encontro. Não desperdice essa oportunidade. Eu não estou falando de emocionalismo, não. Se você chorar, amém, aproveita, porque eu tenho inveja de você. Gostaria de chorar também, mas eu estou falando de quando o Espírito Santo convence o nosso coração, às vezes acompanhado por lágrimas, às vezes não, mas o Espírito Santo te convidando para um relacionamento mais intenso, um relacionamento mais íntimo. E à medida que você confessa o seu pecado diante de Deus, à medida que você reconhece o quão fraco você é, a graça de Deus, o amor dEle, Ele transborda sobre a sua vida. Como foi dito no momento de louvor, não há pecado em que o Senhor Jesus não possa perdoar, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo, mas do resto, o amor de Jesus, o sangue de Jesus cobre todo o pecado. Cobre todo o pecado. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação. De manhã também nós lemos aquele texto de Miqueias: quem é comparável a ti, ó Deus, que esquece do nosso pecado e lança no profundo mar. É o Deus que cancela o nosso pecado, não colocando atrás das grades, mas afogando os nossos pecados, afogando aquela história que nos atormenta, afogando o velho homem que insiste em querer ressuscitar. Esse é o nosso Deus. Não desperdice esse momento, não desperdice esse acampamento. Senhor, eu te agradeço, ó Pai, pela vida de cada um aqui, ó Pai. Eu creio, ó Deus, na tua providência. Eu creio que o Senhor trouxe cada um, ó Pai, nesse acampamento com um propósito, ó Pai. O Senhor está à procura de verdadeiros adoradores, ó Pai. E que o Senhor possa encontrar verdadeiros adoradores aqui, ó Deus, neste local. Nessa igreja abençoada, ó Pai. Essa igreja que proclama a tua palavra, que proclama o evangelho verdadeiro, ó Deus. Que eles possam experimentar do poder do Espírito Santo sobre a vida deles, ó Pai. Que esses jovens sejam cheios do Espírito Santo, que eles possam transbordar, ó Deus, esse Espírito, ó Deus. Onde forem, ó Pai, onde quer que forem, pelo Teu reino, ó Pai. Que Teu nome seja exaltado, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.